Bom, hoje nós celebramos essa bela solenidade de São Pedro e São Paulo. Os dois apóstolos que corriam diferentes para chegar no mesmo objetivo. Duas personalidades completamente diferentes uma da outra, mas com o mesmo objetivo. Deus sempre, quando suscita santos, Ele não repete, viu? Não é porque um santo era assim, o outro vai ser igual. Cada um com a sua natureza. Mas santos, fazendo obras de vida eterna. E São Paulo, ele corre por fora, né? Porque São Paulo não é, podemos dizer, não andou com Jesus Cristo. Ele não viu Jesus Cristo aqui enquanto estava na terra. Deveria ter escutado falar alguma coisa, mas só isso. Agora São Pedro não, esteve com ele sempre. Pedro é aquele um que sempre quer fazer mais do que os outros. Por quê? Eu acho que ele amava mais, não? Tinha um grande carinho pelo Senhor, um grande amor pelo Senhor. Então ele sempre é o primeiro a responder, o primeiro a fazer, o primeiro a tudo, né? Eu vou contigo até a morte, coitado, né? Pensava que podia morrer. Bom, a morte é uma coisa que impõe, né? Santa Teresinha também, quando ela, por mais que já tinha aquele ar de santidade, ela chamava as irmãs e falava assim: olha, eu sei que eu vou morrer, eu sei que a morte se avizinha, eu estou próximo a me encontrar com ela. Então, se eu murmurar não, se eu ficar reclamando assim com as minhas dores, se eu começar a fazer ar de desespero na hora da morte, não se perturbem. É porque a morte é assim mesmo, né? Ela impõe, né, respeito. Todo mundo tem medo de morrer. As pessoas ficam apavoradas. Eu acho fantástico a morte, não tem problema nenhum. Eu quando vou ver um defunto, tem gente que pensa que é brincadeira. Eu acho legal. Você põe a mão na testa do bicho, ele está gelado. Se você colocar uma latinha de cerveja embaixo, gela, dá para tomar. E o cara era o cara, hein? Se chamasse ele de você não vale nada, ele quebraria a minha cara. Agora, quando ele está morto, você pode falar o que quiser. Pode falar o que quiser, ele não responde. Você visita o cemitério e você fala tudo isso nos túmulos. Seu João, seu João, eu só não dou uma mijada aqui, porque tem gente, né? Mas se não, e o senhor, hein? Nossa, o senhor quando estava vivo não podia nem olhar para o senhor, que o senhor já ficava com raiva, hein? Agora, aí uma ameba. Pode falar, ninguém reclama. A morte impõe respeito. A morte iguala a todo mundo. Não existe mais prepotência, arrogância, soberba. Não existe mais nada, acabou tudo. É só o corpo ali. Agora, é isso que é interessante. Todos os santos amavam a morte. Por mais que Santa Teresinha falasse, mas quando ela foi morrer, ela morreu calmamente, que parecia um passarinho, né? Sofreu como ninguém. Mas a morte é assim. Não dá para vender garrafas vazias se eu tenho medo da morte. Agora, Pedro, eu vou contigo até a morte. Pedro, você fala que não sabe, Pedro. Você vai me negar antes que o galo cante, vai me negar 3 vezes. Com certeza ele pensou assim: o senhor conhece, mas não conhece tanto. E é verdade, você viu que quando ele foi preso, Pedro arrancou da espada e arrancou a orelha de Malco, né? O soldado, ele arrancou. Jesus Cristo que fez o milagre de colar de novo, né? Ele tinha super bonde lá, passou, ficou perfeito. Mas ele arrancou, quer dizer, ele não estava brincando. Mas o Senhor, sabe por quê? Porque é difícil conhecer Jesus Cristo, é complicado, porque a gente tem uma mentalidade, todo mundo aqui, se perguntar para cada um aqui, o que você acha de Jesus Cristo, e começar a colocar vários detalhes, cada um vai responder uma coisa. Então nós temos aqui um punhado de Jesus Cristo, cada um pensa um Jesus Cristo, mas qual que é o verdadeiro? São Pedro andou com ele 3 anos e não sabia quem era. São João, São Tiago, todos eles andaram com Jesus Cristo durante 3 anos, mas não sabiam.
De forma nenhuma. Agora imagina, gente, pensa comigo. Eu estou andando com um homem durante 3 anos. Ele manda no mar. Ninguém manda no mar, gente. Quem é que manda no mar? Você já foi no mar? Já viu o mar? É imponente, ele impõe respeito. Você vê aqueles navios gigantescos, eles chacoalham, né? Você vê, aí você chega para o mar e fala, pss, 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 calado. Vai lá, manda ele calar. Você vai ficar rouco. E ele vai continuar jogando as ondas dele do jeito que ele quer. Ele manda no vento. O dia que estiver ventando aí, que você estiver com medo que arranque o telhado da tua casa, você vai lá e vai, pss, calado. Você vai ver se ele vai te obedecer. Manda no mar, manda no vento. Ele manda na morte. Elias, que era o grande profeta, para fazer um milagre de ressuscitar alguém, ele tem que ficar ali, rezando a noite inteira e encostar o corpo dele no corpo do morto, hein? Para ver se aquecia, sei lá o que fizesse, parece que eram micro-ondas. E só de manhãzinha que o cara ressuscitava. Jesus Cristo, talita cumi, a mulher levantava, né? Lázaro vem para fora. Estava 4 dias fedendo. Estava com a barriga inchada para espocar, né? Lázaro vem para fora. E o Lázaro vinha. Rapaz, quem é esse cara? Paralítico há 38 anos. Os teus pecados estão perdoados, né? E o cara ia embora. Quem é esse cara, rapaz? Meu Deus. Fenômeno, hein? Aos cegos ele dava vista, aos coxos dava pernas e fazia o que ele queria. Aos leprosos ele curava a todos. Então, esse cara é diferente. Mas, chega na hora da crucificação, tiraram ele da tomada, gente. Ele acabou a bateria. Ele virou um Zé Ruela. Um Zé Ninguém. As pessoas batiam nele, arrancavam a barba dele, cobriam o rosto dele e davam bufetada. Quem foi que te bateu? Ele morreu, pendurado numa cruz. A gente ontem viu ele fazer milagres imensos, coisas imensas. Agora hoje, não sei o que aconteceu. Eu pensei que ele era o cara, que ninguém ia tocar nele. E ele, né, do nada virou nada. É difícil entender Jesus Cristo. Quem aqui tem esse espírito? Bom, o demônio é grande, o demônio muito grande, belo, bonito. No mundo dos anjos era o primeiro. Todos olhavam para ele admirados, porque tinha muito poder, muita beleza. Tinha muita sabedoria. Mas você sabe que Deus é Deus e Deus tem tempo. O mundo dos anjos foram criados bem primeiro, mas bem primeiro que o nosso. A matéria, nós somos o que bebezinhos perto do mundo dos anjos. O mundo dos anjos não é o céu. Não faça essa confusão, pensa que é o céu. Deus criou o mundo dos anjos e deixou ali. Os anjos não precisou de revelação, nem Jesus Cristo ir lá morrer por eles, porque Jesus Cristo, ele ama mesmo os homens. Ama muito os anjos, mas o homem é a menina dos olhos de Deus. Os anjos, pela capacidade que eles têm de entender as coisas, eles sabiam que existia Deus, sabia mais ou menos como é que ele era, sabia como ele gostava das coisas, e eles seguiam esse projeto, não precisava ter revelação, eles têm uma capacidade de intuir, que eles pegam as coisas assim. Por exemplo, um anjo chegando aqui na Ceilândia, o fato dele pisar na Ceilândia, ele sabe como começou a Ceilândia, quem nasceu, quem morreu, do que morreu, onde mudou, de onde veio, sabe tudo, e como vai ser o fim da Ceilândia, só o fato de chegar. Olha a diferença de um anjo para nós, né? É imensa. Nós temos uma capacidade tão limitada perto do anjo. Então, eles tinham a capacidade de saber que existia o Criador, mas o Criador nunca se revelou para eles. E como demora muito, começa a ter referência a esse anjo, ele começa a ficar muito soberbo, prepotente, é aí onde vem a desgraça e a queda. O pecado é angélico, e depois do pecado dos anjos, aí sim que Deus vai criar a matéria. E quanto tempo tem o universo?
para ver que tempo não é nada para Deus. Nós é que temos problema com a realidade do tempo, Deus não. Depois vai criar o homem. Aí vem o demônio, instigado pela sua inveja do homem, e querendo machucar a Deus e não tendo como, então ele vai fazer o que ele tem que fazer. Já que Deus gosta tanto deles, eu vou destruí-los, porque eu sei que a dor será imensa. Dentro dessa liberdade que Deus nos concedeu, Ele pode tocar? Sim. Toda vez que Deus, na minha liberdade, Ele toca, se chama milagre, viu, gente? Mas existe uma maneira que Ele fez as coisas que Ele ama, que Ele não abomina. A realidade das coisas que Ele criou, Ele viu que era bom, viu que era tudo bom. Então essa realidade que nós estamos aqui, que não é a realidade, mas é a pálida sombra da realidade, isso também é amado por Deus muitíssimo. Por isso Ele não fica brincando, né? Ele não mexe. Eu sou o cara, eu sou o dono de tudo. Então eu invento uma brincadeira. Quando eu começo a perceber que aquela brincadeira não está dando certo, eu vou mudar essa brincadeira, vou fazer outra. Deus não é assim. Ele ama a realidade que fez, Ele não muda essa realidade. Essa realidade é assim. Podendo mudar, Ele não muda. Porque Ele ama a criação dEle. A única coisa que Ele não concorda é o pecado do homem que entrou. Com o pecado o homem se torna escravo. O homem tem uma dívida. Mas essa dívida é com quem? O demônio. Tem muita gente que pensa que essa dívida é com Deus. Essa dívida que você contrai quando você peca é com o demônio. Porque ele que te levou a pecar. Ele que te levou a blasfemar contra Deus e não concordar com aquilo que Deus quer. Ele que te levou a levantar contra Deus o calcanhar. Então agora essa dívida é com o demônio. É dele. E o que o demônio ama, gente? Vamos lá. O demônio ama ver, gosta de assistir, gosta de presenciar a dor. O demônio não quer reais, nem dólares, nem ouro, nem prata. Ele gosta da dor. Ama a dor. O demônio, ele fica triste quando vê alguém alegre. Mas se alguém está sofrendo, ele sorri como ninguém. Isso eu posso dizer porque eu vi uma pessoa endemoniada, como ele ficava contente com a desgraça dos outros. O fulano ali está bem. Ele fica irado. O cara está se contorcendo de dor. O sorriso dele vem lá nas tampas. O demônio ama a dor. Porque ele rejeitou a verdade. Todo mundo que rejeita a verdade começa a ir decaindo, viu, gente? Você começa a rejeitar a verdade, que Deus é a verdade, o homem começa a ir degradando-se. É como água. A água não sobe e morre acima, ela só desce. Se você não estanca, ela vai descendo. E chega ao nível do demônio, que é amar a dor dos outros. Sofrimento, causar sofrimento é a intenção dele. Levar todo mundo a sofrer eternamente é a intenção dele, é a glória dele. Então essa dívida que nós temos, nós não temos como pagar. Sangue de bodes e touro ou de novilhos não podem pagar. Então Deus não rejeitou a criação. Deus, mesmo sabendo que o homem iria enveredar pelo pecado, Deus aceita. Ele vai morrer por nós. Ele vai pagar a dívida. É claro que o demônio vai aceitar. Ele odeia a Deus, vai ter oportunidade de matá-lo, ele aceita. Agora eu te pergunto, por que será que Deus fez isso, gente? Qual o motivo dele fazer isso, essa loucura? Mas você pode dizer, claro, como todo mundo diz, que é por amor. Sim, nós sabemos que é por amor. Não tem outra explicação. Porque Deus, ele é em si, ele é pleno, não precisa de nada, não tem que complementar com nada. Ele é como alguém que está repleto de toda a paz e de toda a alegria. Você vai colocar o que dentro? É um mistério de amor imenso. Agora, sofreu muito? Muito. Jesus Cristo sofreu bastante? O que nós enxergamos é a matéria, né? Já pela matéria você vê que ele sofreu muito. Mas o que ele sofreu na alma,
Não tem como descrever na Escritura. Os apóstolos não sabiam disso, ninguém tinha esse entendimento. Tenho muita coisa a vos dizer, mas vocês não são capazes de entender agora. E não tinham. O sofrimento de Jesus Cristo na alma foi pior, infinitamente pior do que o do corpo, que já foi imenso. Ao ponto dele ele sentir a ausência do Pai. Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? Olha que sofrimento. Ele nunca experimentou a ausência do Pai. Nunca se viu sem o Pai. E agora ele sentiu. E ele poderia sair da cruz? Poderia. Ele poderia falar, já chega, tá bom. Poderia. Mas ele foi até o fim. Eu não sei se vocês sabem, a diferença de Deus para nós nem dá para comparar, gente. Não dá para comparar a terra com o universo, né? Imagina, o homem perante Deus. Só Deus pensar em vir à terra, em redimir o homem, já redime o homem. Só o fato de Deus pensar nessa idiotice, essa loucura. Não, ele não pensa, ele vem, fica durante 33 anos, sofrendo, perseguido e morre pendurado numa cruz, por um amor infinito ao homem. Agora vamos lá. Eu pergunto para vocês, quem é Deus? Quem eu sou? Porque as pessoas, uns falam que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou algum dos profetas. E vocês, quem dizem que eu sou? Porque cada um pode falar o que quiser, né? Mas quem é hoje Jesus Cristo para ti? Os apóstolos tiveram, por isso que é bom ler Vidas de Santos, gente. Quem não lê Vidas de Santos só fica muitas vezes aí tentando interpretar do jeito dele, nunca vai entender a Deus, é impossível. Um santo é uma palavra de Deus. Se você lê outro santo, você vê que é outra. Então você vai tendo um norte, né? Você sabe o que é, como Deus pensa. Por isso ele não poupou nenhum apóstolo. Qual apóstolo ele poupou? São João disse que é o único que não foi martirizado. Mas tentaram, hein? Tentaram como ninguém. Mas nós não sabemos se ele realmente morreu velho, acabado, lá na ilha de Pátifo. Não sabemos, pode ser. Mas nós sabemos que ele sofreu muito. Até tentaram cozinhar ele em azeite quente. E o azeite não queimou o velho. Devia ter um couro muito duro já, devia parecer um jacaré, tão velho que ele era, e que não cozinhou. Mas eu sei que ele não... Deus tem esses milagres, né? Mas todos os apóstolos, ele matou a todos. Qual dos apóstolos ele poupou? Pedro vai enveredar pelo caminho dos judeus, que não é fácil. Se você entende os judeus, você sabe que não é fácil. Os judeus não mudam uma vírgula. Agora eu tenho que falar para eles que esse cara que eles mataram na cruz é Deus. Imagina. Se eles não nomeiam o nome de Deus, eles não falam o nome de Deus, eles têm um respeito por Deus, eles só podem falar o nome de Deus uma vez ao ano no Yom Kippur, que é o sumo sacerdote, que é o papa deles, que entra lá no Santo do Santo e proclama o nome de Deus. Uma vez só. Olha o respeito que eles têm por Deus. Agora eu vou chegar para eles e falar que ele é Deus. Olha que São Pedro vai dizer. Por isso Jesus Cristo fica espantado. Não, quem dizem os homens isso? E vocês? Aqui ele vai dizer. Tu és o Messias, o Filho de Deus. Onde ele tirou essa loucura? Comparar alguém a filho de Deus. Da mesma substância de Deus. Mesma natureza de Deus? É Deus, né? Vocês não podem nem falar isso. Por isso Jesus Cristo leva a dizer, isso não foi a carne que te revelou. Isso foi meu Pai. Por isso te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. São Paulo perseguia os cristãos, mas por uma ignorância. Ele, imagina, é um judeu, gente. Como é que ele pode entender o cristianismo? Deus falou com Moisés, Deus falou com os profetas, mas esse homem aí, que ele nem conhecia, e agora começa a levantar coisas que parece que é um pouco contrária às nossas normas, às nossas leis. Então São Paulo, instigado por um zelo,
Ele corre atrás de matar. E em Damasco ele encontra com Jesus Cristo. E ali ele se converte. E o que é que Jesus Cristo fala para Ananias? Devo mostrar a este quanto se deve sofrer pelo meu nome. Vocês entenderam? Se deve sofrer pelo meu nome. Agora, que diacho de cristianismo é esse que você não quer sofrer? Só quer ficar sentado em berço esplêndido, chupando sorvete, tomando água de coco e deitado numa rede. Qual é o Jesus Cristo que você criou? É aquele que veio para solucionar os seus problemas? Então você tem problema, vem cá. Não? Vamos rezar para desaparecer os problemas. Mas, meu amigo, e onde fica a cruz? Se ele me chama a amar a cruz, por que eu vou meter o pau na cruz? Aonde está a felicidade? Na cruz. Quem é que acredita nisso? Os apóstolos disseram isso, e todos os santos dizem a mesma coisa. Eles ficaram felizes depois de terem sido açoitados por Cristo. Ficaram contentes de ter sido achados dignos de sofrer por Cristo. Então a cruz destila mel. Senão eu vou criar um Jesus Cristo para fazer minha vontade. Então não é um Jesus Cristo, ele é o gênio da lâmpada, que eu esfrego e faço os meus pedidos, né? Eu estou com um problema, venha solucionar esses problemas. Porque se não solucionar, eu vou para outro lugar. Vou para Umbanda, eu vou para qualquer outro lugar, menos aqui. Pois você está no local errado, porque Jesus Cristo, Ele é Deus. Ele pagou a nossa dívida. E Ele quer salvar a todos através do próprio homem. Ele escolheu o homem como instrumento de salvação do homem. Então, eu sou chamado a ser aquele que também expia o pecado da humanidade. Como? Não pecando e, além disso, fazendo penitência. Quem é que faz penitência aqui hoje? Pouca gente. Não faz nem caridade, que eu muitas vezes fico batendo na tecla. Bom, tem sim. Tem muita gente que fala para mim que faz. Mas deveria ser mais. Aí você senta na mesa, come com um cavalo. No domingo você pode comer, porque domingo é dia do Senhor, você tem que comer mesmo. Mas a semana tem que comer tanto? Parece um cavalo, um porco velho. Você pode comer menos. Tem tanta mulher gorda, né, que gostaria de emagrecer. Porque que não faz Tem que se levantar da mesa com fome, sabia? Todos nós temos que aprender a levantar da mesa com fome. E por que não reza o rosário? Dá para rezar 4 rosários por dia brincando. E não falhar um dia. E é pouco. Não é nada comparado àquilo que deveríamos rezar. Ainda fora o saltério que você tem que rezar, que já são muitas horas. Fora a leitura da Bíblia. Fora a leitura do catecismo e tantos documentos da igreja. Dá para rezar muito. E ainda dá para visitar doente, dá para fazer velório, e dá para fazer missa, e dá para atender confissões, dá para fazer tanta coisa. E eu te pergunto, qual o tempo você dedica a Deus? Corre atrás do dinheiro como nunca. Fica correndo atrás de trabalhar como nunca. Sempre se preocupado com as tuas coisas como nunca. Como é que vai conseguir lá alçar a vista a Deus, como os apóstolos fizeram? Porque eles eram igualzinhos a nós. Não eram diferentes. Medrosos, com medo da morte. São Pedro fugiu, deixou o Senhor só. São Paulo queria matar todo mundo. Depois que recebe o Espírito Santo, aí a coisa muda. Nós não podemos servir a Deus sem o Espírito Santo. É impossível, gente. O humano, ele não aceita a cruz. Então eu vou casar para quê? Eu pergunto, se eu não tenho o Espírito Santo comigo, que pelo menos para dar uns relampejos, o que é o casamento? Casamento é morte, meu amigo, é morrer. Agora eu vou casar para ser feliz? Eu vou casar para morrer. Eu vou ter filhos, fazer a vontade de Deus, vou gastar minha vida, porque pouco me importa, eu tenho vida eterna. Agora, meu amigo, se você não tem vida eterna, você não tem como perder a vida aqui. Você tem que gastar o que você tem aqui. As tuas fichas você vai apostar nesse mundo, mas nunca na vida eterna. Não tem como. Porque se não tem o Espírito Santo que diz que existe vida eterna, e que eu vou preparar um lugar para ti, e quando estiver preparado, venho te buscar, então demora, Senhor, porque aqui eu vou gastar o tempo fazendo aquilo que o Senhor quer. São Paulo queria morrer, mas ele sabia, conhecia a Deus, com pesar que ele dizia, né? Bom, eu sei que ainda vou ficar um tempo convosco. Mas agora já no final da vida, ele olha o passado dele, olha a história dele e fica contente. Combati o bom combate. Olha,
São Paulo está olhando tudo que ele fez. Aí é uma pergunta que eu faço: se você segue esse Jesus Cristo que você criou, o Jesus Cristo do achismo, o Jesus Cristo moderno, o Jesus Cristo do homem, quando chegar a velhice, chegar a morte, você vai estar espantado, vai estar triste e angustiado. Agora, se você segue Jesus Cristo, que é aquele que se revelou, e começa a fazer a vontade dele, ao contrário, você fica entusiasmado com a morte. Imagina você abrir os olhos diante de Deus. Então a morte não é aquela que dita mais a norma da tua vida. Por isso São Paulo fez o que fez, gente. Como é que você ainda vai entender um cara que ganhava bem? São Paulo, ele era estudado. Os outros apóstolos não, eram tudo pescadores, coitado. Mas São Paulo era estudado, tinha a sua condição de vida, ele era respeitado, era uma pessoa bem vista. De repente ele abandona tudo, e aquele que nos perseguia agora está pregando. E São Paulo disse: por minha causa estão glorificando a Deus. Que bom! Como que alguém abandona uma vida assim radicalmente, gente, e vai viver na pobreza, sendo perseguido, apedrejado? Eu acho que não sei quantas vezes foi açoitado. Não é fácil aqueles açoites não, meu amigo. Naufragou, foi mordido por cobra. E São Paulo passou tantos perigos, como ele diz, né, no mar, em terra, tendo que evangelizar para lá e para cá. São Paulo fundava comunidades, e São Pedro lá fazendo comunidades nos judeus. E os judeus, olha, tá bom, Pedro, tá certo, até mais ou menos. Vamos lá ver como é que está, porque os judeus não entendiam e não entendem como que Deus, de repente, que era só deles, agora virou do mundo, virou para todos os povos. Porque até Jesus Cristo, Deus se revelou só a Israel, gente, não revelou para mais ninguém. E eles se achavam donos de Deus. Agora, se eles não tivessem recebido o Espírito Santo, vocês acham que os apóstolos teriam falado que Jesus Cristo era Deus, né? Que Jesus Cristo é para todos, que Deus agora é para todos os povos, que todos estão enxertados na mesma cepa? Não teriam capacidade de inventar essas coisas. É uma loucura para um judeu. E ele se convertiu e descia as comunidades de São Paulo. Os gentios chegavam lá, viam que realmente tinha a presença de Deus, tal, mas São Paulo já era rotulado. São Paulo era o estranho, porque estava pregando aos pagãos. Então começava a inventar: não adianta nada tudo que vocês estão fazendo, não adianta vocês serem batizados, não adianta você estar rezando, se vocês não forem circuncidados, não adianta nada. Quanto São Paulo sofreu com esses falsos judeus? Uma enormidade. Coitado. E desistiu? Não. Quanto mais cruz, mais ele brilhava. Assim é aqueles que têm o Espírito de Deus. E São Pedro fundando comunidade para cima e para baixo, sofrendo perseguição por todos os lados, porque um judeu não muda. Um judeu não muda. E você tem que falar que Jesus Cristo é Deus. Os dois vão acabar em Roma, por muitas circunstâncias. São Pedro vai morrer primeiro. Poucos dias depois vai ser São Paulo. Mas os dois morrem em Roma. Agora eu pergunto: São Paulo trocaria a vida dele por qualquer outra vida de luxo, ou de riqueza, de bem? Duvido, mas nem que fosse todo o dinheiro do mundo. Como que eu sei disso? Madre Teresa dá a resposta. Um repórter pergunta a Madre Teresa de Calcutá: eu não faria, porque ele seguiu ela durante um dia de serviço, hein? Aquela velhinha catando aqueles homens caídos pelo chão, com todo tipo de doença. Ela catava com todo carinho, levava e cuidava. Voltava na rua, pegava outro e cuidava. O dia inteiro, não tinha tempo nem de comer. Era um palito de fina. Agora, como é que ela tinha força para carregar um homem daquele tamanho? Ninguém sabia. O repórter, ele vomitava de ver ela catando aquelas pessoas sujas, fedendo. E ele vira para ela e fala assim: no final do dia ele falou: eu nem por todo o ouro do mundo faria isso. E ela: nem eu.
Nem eu faria por... Quer dizer, ela faz por algo que é muito, muito, muito acima do ouro. Nenhum santo vai querer ouro, ou vai querer o mundo. Quem tem o Espírito de Deus entende essas coisas, gente, pelo amor de Deus. Quanto mais dinheiro, pior. Quanto mais pobreza, melhor. Porque não existe pobreza em Deus, gente. É isso que eu fico muitas vezes indignado com vocês. Não querem ter filhos, porque filho gasta. Filho gasta. Gasta porque vocês querem dar de tudo. Querem mimar demais os filhos, querem gastar demais com os filhos, que depois vão acabar até desprezando vocês. Agora, a santa pobreza ninguém prega. Por que não existe a santa pobreza? Os filhos sabem ser gente na santa pobreza. Agora, não confunda pobreza com sujeira. Dá para ser pobre e digno. Dá para viver muito bem na santa pobreza. Mas todo mundo quer o que o mundo oferece. Eu tenho que ter o que os outros têm. Mas eles são do mundo, gente. Nós não somos chamados a ser do mundo. Nós somos chamados a ser de Deus. Se nós somos chamados a ser de Deus, nós temos que ter coisas diferentes do mundo. Porque todo mundo quer isso. Mas o cristão, ele quer coisas divinas, que é infinitamente superior, gente. Não tem nem como comparar. O que você tem que dar aos teus filhos é Deus. Não tem que dar outra coisa. E eles correm atrás das coisas. Mas é complicado, porque é sofrimento. Mas eu te digo com toda certeza, sem medo de errar, todos aqueles que fogem da cruz de Deus sofrem muito mais. Vamos lá. Eu não aceito a minha vida. Sabe aquela monotonia? Por isso que eu falo, o cristianismo não tem monotonia. Esse negócio de dizer que a vida é monótona porque você não é santo, ou porque você não tem fé, ou porque você está longe de Deus. Porque a vida não tem monotonia. Eu levanto todo dia no mesmo horário, eu faço praticamente as mesmas coisas, e não existe monotonia. Agora, quando você está distante de Deus, a monotonia sempre impera. Aí é complicado. Então vamos lá, minha vida é muito monótona, não sei o que, eu sou casada não sei quanto tempo, e apareceu uma menina aí que é bonita, minha mulher já tem lá seus 35 anos, 40, e apareceu uma de 18. Diz que eu sou lindo e maravilhoso. Pois vá, pois saia. Porque você também tem direito, né, de viver, como dizem, né? Vai lá e faz. Você vai ver quanto sofrimento, por um pouquinho, uma miséria de prazer, você vai ver o tanto de sofrimento que você vai ter. Que não é sofrimento da cruz, é sofrimento pelos teus pecados, pelas tuas misérias. Tem muita gente que anda sofrendo pelas misérias e pelos pecados e acha que isso é cruz. Não, meu amigo. Se eu quero carregar a cruz de Cristo e experimentar como ela é doce, como ela destila mel e como ela é fantástica, eu tenho que começar a lutar contra os pecados. Aí Deus vai colocando as cruzes dele. Agora, se eu tenho cruzes dos meus pecados, aí o problema é complicado, porque o pecado mata, destrói. Mas eu não aguento mais minha vida, então eu vou usar droga. Pois use. Porque quando você usa droga, pelo que eu já conversei, né? Os caras ficam muito contentes, tudo fica legal, né? Tá? Só que cada vez tem que usar um pouco mais de drogas. E daqui a pouco tem que usar um pouco mais, daqui a pouco mais, e acaba morrendo depois. E cada vez que passa o efeito, fica uma tristeza que dá até medo. A pessoa deixa de trabalhar, deixa de ter compromisso com tudo, perde a noção da realidade e faz da vida de todo mundo um inferno. Você desce da cruz e a única coisa que você encontra é sofrimento. Você não encontra alegria. E o demônio te apresenta isso como felicidade. Agora, é fácil seguir a Deus? Não é fácil seguir a Deus. Por quê? Porque Deus ele fala assim: você quer ser feliz? Faça a minha vontade. Não faça a tua vontade, faça a minha e você será feliz. E o demônio? O demônio é marqueteiro, inteligente. Não é nenhum idiota. O demônio ele usa a lógica. Olha, você quer ser feliz? Ele não fala, então faça a minha vontade. Ele fala, faça a tua vontade. E eu te digo, qual frase tem mais força? Deus falando, faça a minha vontade e você será feliz. Ou o demônio falando, faça a tua vontade e você será feliz. Meu amigo, Deus perde feio, hein? Só nesse slogan aqui, Deus está perdendo de 50-0. Que não dá, meu amigo. Então eu vou ser feliz fazendo a vontade de outro. Você está brincando. Eu tenho vontade de dormir, eu vou dormir. Eu tenho vontade de fazer sexo, eu vou fazer sexo. Eu tenho vontade de usar droga, eu vou usar. Eu tenho vontade de beber pinga, eu vou beber pinga. Agora eu quero
eu vou adulterar, eu quero roubar, eu preciso de, eu vou roubar. Faça a tua vontade. Você não está com vontade de se masturbar? Vai lá no banheiro. Pô, o que custa? Não custa nada. Pega ali o computador, vai assistir uma pornografia e você vai ser feliz. Mas por que as pessoas são tristes, gente? Se todo mundo está seguindo esse ritmo, as pessoas hoje estão seguindo esse ritmo como se fosse comida. Por que as pessoas estão cada vez com mais raiva? Porque você vê no trânsito as pessoas matando, as pessoas brigando. Você vê em todos os lugares, ninguém tem paciência para mais nada. Esses dias eu fui no banco, foi a coisa mais interessante. Eu entrei, tudo é assim, né? Eu entrei lá no banco, foi logo na minha vez, caiu o sistema. Bom, não tinha como me atender, né? Eu fiquei lá rezando meu terço ali, em frente do caixa. O meu irmão estava comigo. A gente estava lá, os dois lá. Aí chega uma velha e fala assim, mas vocês estão demorando! Vocês estão demorando! E o cara do caixa falou, minha senhora, a internet caiu. Não, vocês estão conversando. E, tá bom, está lá rezando o texto. E daqui a pouco, não demorou mais 5 minutos, vem de novo. Depois, mas rapaz, ô velha chata. Complicado, as pessoas estão nervosas, né? Quando você está em Deus, está tudo bom. Você sabe esperar, né? Você tem paciência. Não deu certo hoje? Eu tentei, amanhã vai dar. Pronto. Por que essa raiva, gente? Por que esse ódio que tem o mundo? Nós somos pobres, como dizia São Paulo, mas enriquecemos a todos. Nós fomos oferecidos como espetáculo para o mundo, para os anjos, para os homens. Espetáculo. Quer dizer, um bando de Zé Ruelas, que dizem uma coisa e ninguém acredita. Mas enriquecemos aqueles que acreditam. Hoje é uma bela festa, gente. Hoje é a festa daqueles que acreditaram na cruz de Cristo. São Paulo, no começo, ele não pregava muito isso, não. São Paulo, como ele tinha mais o estudo, ele polia um pouco a maneira de falar tal. E quando ele estava em lugares assim que tinha um pouco mais de erudição, ele falava diferente. E está falando, de repente, quando ele fala da ressurreição de Cristo lá em Atenas, no meio da filosofia, a inteligência humana está ali, pronto. Escutaremos outro dia. Aí São Paulo, de hoje em diante, só vou pregar Cristo e Cristo crucificado. Não adianta ficar passando mel. Por isso eu gostaria que vocês fossem pelo caminho do Senhor. E eu gostaria que vocês respondessem como Pedro: Tu és o Messias, o Filho de Deus. Porque tem muita gente aí que tem um Jesus Cristo só misericórdia. Só misericórdia, mais nada. Nós sabemos que Jesus Cristo é pura misericórdia. Nós sabemos que Jesus Cristo é puro amor. Mas nós sabemos também que Ele tem justiça. Que se Ele mesmo não quis destruir a realidade que Ele criou, e se dentro dessa realidade o homem contraiu dívida, Ele teve que pagar essa dívida, Ele não desfez essa realidade para não pagar essa dívida. Então se eu vou por essa via de só na misericórdia de Deus, e começar a deixar isso virar uma catapulta para o pecado, e fico pecando por causa disso, então eu sei que Ele é misericórdia, eu posso pecar, Ele é misericórdia, eu posso pecar, e assim eu não deixo de pecar, nunca amarei a Deus, nunca vou deixar a minha vida ser levada por Ele, e vou acabar indo ao inferno. Por isso eu pergunto: quem é Jesus Cristo para ti? É aquele que vem para fazer a minha vontade, ou eu devo fazer a vontade dele? E se eu devo fazer a vontade dele, por que me queixo? Por que quando estou doente fico gritando para todos os lados, para que todos saibam? Por que não posso aceitar a minha dor com tranquilidade e oferecer para tantas almas que estão precisando, pessoas que não vêm à igreja? Você sabe que eu posso salvar muita gente nas minhas misérias, na minha dor, sem reclamar. Senhor, eu ofereço isso ao Senhor, faça o que quiser, não ofereço para mim essa dor, o Senhor faça o que quer. Olha Jacinta,
uma menininha, acho que de 6 anos. Quando a Virgem Maria apareceu e disse que tinha que fazer sacrifício, eles não sabiam o que fazer. E ela ficou muito tempo sem beber água. A irmã Lúcia correu atrás para buscar um pouquinho de água, ela só tomou um golinho. Toma mais, ela, não, agora esse resto da sede aqui é para outra finalidade, para outra pessoa. Olha só, né? Nós perdemos essa noção, e nós queremos viver burgueses, dando todo o prazer e todo o conforto ao nosso corpo, e querendo que o Espírito Santo haja em nós. Como assim? A Virgem Maria tanto sofreu, gente, ela que não deveria ter sofrido, nunca perguntou a Deus o porquê, nem qual o motivo disso, né? Ela aceitava tudo que Deus lhe dava. E hoje eu tenho certeza que ela pede a mesma coisa. Faça tudo o que meu filho disser. Como ela disse. Faça. Porque Ele não engana, Ele não mente, Ele não te passa para trás. Ele, a única coisa que sabe fazer é te amar. E se Ele é Deus, e Ele que te criou, Ele sabe o que é necessário. Se eu criei um relógio, eu sei fazer desmontar e refazer o relógio. Se eu não fiz, eu não sei. E as pessoas você não se fez, você não se criou, você não se entende, e ainda você quer dar pitáculo na vida do geral, do globo, da sociedade. Pelo amor de Deus, se eu não sei nada a meu respeito, como é que eu vou saber da sociedade? Se cada pessoa é diferente de uma pessoa, cada um pensa uma coisa, mas Deus sabe. E Ele disse: não faça isso, não façam. Ele não erra. Que a nossa mãe nos dê a graça de amar a igreja, amar os apóstolos, amar a verdade que eles pregaram, porque hoje já não tem mais verdade, viu? No meio universitário acabou a verdade. Os professores não têm mais verdade. Eu falo porque já escutei de muitos. A verdade é Deus. Sem a verdade nós não vamos a lugar nenhum. E eu gostaria que vocês rezassem muito, porque o mundo não vai ficar bom. Da agora para frente nós estamos entrando num ritmo que vocês vão ver. Por isso que eu falo muito para vocês correr atrás de Jesus Cristo e correr atrás da Virgem Maria, porque as coisas vão mudar, gente. Se é que já não mudou na tua vida, hein? As coisas vão mudar rapidamente. Muitos que estão dentro da igreja vão perseguir a Deus. Muitos. Porque ele tem o Deus dele, mas não tem o Deus verdadeiro, aquilo que ele é. Por isso, nas nossas orações, vamos pedir a Deus o Espírito Santo. Nunca deixemos de pedir o dom da fé e nem o da humildade. Grande virtude é a santa humildade. Quem a tem, chega ao céu. Quem não tem a santa humildade, por pura misericórdia de Deus, pode passar pelo purgatório ainda. Mas é difícil, muito complicado. Que a nossa mãe nos conceda a todos nós esta santa graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai.